no frio, né? Mas a gente veio na casa de Deus e a gente começar, tem uma pergunta que vocês não precisam responder. Só para a gente pensar um pouco do que nós vamos conversar um pouco hoje. O que nos aproxima de Jesus? O que nos aproximou de Jesus? Alguns aqui têm muito tempo já como adventistas na igreja, outros, assim como eu, não. Então, cada um teve um ponto que aproximou a gente de Jesus, que trouxe a gente para Jesus. Algum problema que nós tivemos, financeiro, de saúde, no relacionamento com o pai, com a mãe, né? E aí a gente lembra de Deus, a gente lembra de Jesus e a gente se volta para Jesus. E a gente lembra, eu tenho alguém que pode me ajudar, eu tenho alguém que pode me salvar, eu tenho alguém que pode tudo, que esse meu problema vai se tornar nada. E aí a gente lembra de Deus, a gente lembra de Jesus e a gente vem para perto dele, para estar mais próximo de Jesus. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a nossa proximidade com Deus. E por isso eu escolhi aqui um tema e um personagem central que ele vai revelar bastante isso, que é Zaqueu. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10, mas vamos ler por partes. E entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correu adiante, subiu em uma árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Vamos ler até aqui. Então, nossa história ela fala de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia nos relata aqui. Ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos. E ele ouviu falar de Jesus. E ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Mas ele era rico, né? Então, ele não foi procurar Jesus porque ele precisava de algo. Ele não precisava de dinheiro. Ele era rico. A família dele estava bem, porque a Bíblia não relata que ele tinha algum problema familiar. A Bíblia não relata que ele tinha um problema de saúde. Então, por que Zaqueu queria ver Jesus? Porque Zaqueu queria apenas conhecer Jesus. Zaqueu não tinha problema nenhum. Estava com essa vida resolvida. O único problema dele é que ele era chefe dos publicanos e cobrador de impostos. E aí as pessoas não gostavam muito dele por isso, né? Porque naquela época as pessoas pagavam, assim como hoje, muitos impostos e não gostavam desses coletores de impostos, porque eles achavam que estavam me furtando. Então, Zaqueu só queria ver Jesus. Única e exclusivamente a vontade de Zaqueu era conhecer Jesus. Ele não foi procurar Jesus porque ele precisava de uma cura, como a gente viu em outras passagens do mesmo livro, né? Ele não procurou porque a filha dele estava doente, ele não procurou Jesus porque ele era cego ou porque ele tinha lepra, ele não procurou Jesus porque ele estava com fome, ele não queria ver Jesus por nada disso, ele queria apenas conhecer Jesus. E aqui eu peguei uma parte que diz assim: Zaqueu tinha poder, riqueza, mas era rejeitado, solitário, incompleto, como muitos de nós hoje.
ele procurava ver quem era Jesus. E essa busca nasceu de dentro do coração dele, para ele saber exatamente, não era uma coisa supérflua essa aqui, ele queria saber quem era Jesus. E nós hoje, vamos por hoje, nós estamos nos aproximando de Jesus por quê? Porque nós queremos realmente conhecer Jesus? Ou porque nós temos algum problema? Nós estamos com um problema na nossa área financeira, nós estamos com algum problema de saúde, nós estamos com algum problema no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho. Por que nós estamos procurando Jesus hoje? Apenas porque nós queremos realmente conhecer Jesus, porque nós queremos realmente conhecer esse Deus maravilhoso que nos criou, que criou tudo, né? E no livro Caminho a Cristo, tem uma passagem que fala assim: a transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, é na Bíblia chamada nascimento. É unicamente mediante a vida de Deus que se gera o coração dos homens, que se gera no coração dos homens uma vida espiritual. Então, só por Deus que a gente tem esse nascimento. Porque, como eu falei, Deus que criou tudo. Deus é o nosso Criador. E a gente tem que vir a Ele exatamente por isso. Porque em Deus não pelo que Ele pode nos oferecer, não pelo que Ele pode nos dar, não porque estamos precisando de algo. Tem que ser puro, tem que ser verdadeiro, porque Deus, Ele é dono de tudo. E a única coisa que Ele precisa de nós é do nosso coração. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher se daremos o nosso coração a Ele ou não. Então, Deus só quer isso, o nosso coração. E aí a gente pode continuar aqui no versículo 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Olha só que interessante, né? Muitas pessoas procuravam Jesus. Tanto que quando Jesus estava passando aqui, a multidão rodeava ele. Em todo lugar onde Jesus ia, a multidão estava junto atrás dele, né? Mas muitos, exatamente pelo que ele mostrou desde o começo, que era o poder que ele tinha para curar as pessoas, o poder que ele tinha até mesmo para ressuscitar os mortos. E muitos iam atrás de Jesus porque Jesus alimentava eles. Porque sabiam que se eles ficassem 3, 4, 5 horas lá com Jesus, no final eles teriam um alimento. Como a gente viu nas passagens da multiplicação de pães e peixes. Jesus alimentava as pessoas. E aí sempre elas queriam estar perto de Jesus, mas por um motivo ou outro. E elas gostariam muito: Jesus, vem à minha casa. Jesus, vem comigo, está na minha casa. E Zaqueu só queria ver Jesus. E ele foi recompensado com Jesus se oferecendo aí na casa dele. Imagina nós hoje tendo esse privilégio de Jesus estar passando aqui e ter muitas pessoas indo atrás de Jesus. E aí Jesus chegar, olhar para nós e falar: hoje eu vou na tua casa. Hoje eu quero estar contigo na tua casa. Hoje eu quero estar junto com a tua família. Hoje eu quero conhecer a tua história. Que privilégio, né? E Zaqueu teve esse privilégio. Teve o privilégio de conhecer Jesus. E Jesus falava para ele: desce depressa. Hoje eu vou estar na tua casa. E Zaqueu desceu. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Imagina. Todo mundo querendo ver Jesus, todo mundo querendo estar com Jesus. E Zaqueu lá pensou: bom, só quero ver quem é ele. Só quero saber quem é esse homem que todo mundo fala. E aí Jesus olha para ele e diz para ele descer, que hoje ele quer estar com Zaqueu. E assim como hoje, naquela época também havia.
E aí as pessoas murmuraram. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E hoje não seria diferente. Hoje, se Jesus estivesse aqui e falasse para qualquer um de nós que queria ir em nossa casa, as demais pessoas murmurariam por inveja, por ciúmes, falariam a mesma coisa. Por que Jesus vai na casa dele? Por que Jesus vai na casa daquele pecador? Assim como era Zaqueu. Mas Jesus já conhecia Zaqueu. Assim como Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhecia o coração de Zaqueu, conhecia a história de Zaqueu, conhecia tudo que Zaqueu fez e fazia até aquele momento. Assim como Ele conhece nós, conhece o nosso passado, conhece cada coisa que a gente faz. E aí aqui eu tenho, por que Jesus nos vê mesmo quando ninguém nos nota? Por que Jesus nos vê quando ninguém nos nota? Quando estamos tristes, quando estamos sozinhos, quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por problemas, e a gente pensa que a gente está sozinho, que estamos abandonados, e não nos lembramos que nós temos um Deus, que Ele pode tudo, que Ele continua ao nosso lado, que Ele não se afastou de nós. Nós nos afastamos de Deus. Nós é que esquecemos de conversar com Deus. Nós é que esquecemos de nos aproximar de Deus. Nós é que não nos chegamos mais a Deus. Perdemos a intimidade com Deus. Porque nós temos problemas, mas se a gente lembrar, eu tenho um Deus maravilhoso, e a gente orar, a gente conversar com Deus, a gente vai ver que a gente não está sozinho. Mesmo que o nosso cônjuge não nos entenda, ou não consiga nos auxiliar, nossos irmãos, o pai, a mãe, um amigo, mesmo que a gente pense que a gente está sozinho aqui, com os nossos irmãos, mas nós temos Deus, e Ele sempre vai nos responder. Eu sempre procuro assim, conversar muito com Deus, e raramente eu consigo expor algum problema que eu estou passando para terceiros. Não gosto muito de falar assim da minha vida. Então, se eu tenho um problema, eu vou tentar resolver. Mas eu sempre lembro de falar com Deus. Porque é uma conversa simples. Eu sempre lembro o seguinte: o que eu for falar para Deus, Ele já sabe. Então, é fácil falar com Deus. Porque o que eu for contar para Ele, não é algo que, como se eu for contar para algum de vocês, que vocês vão ficar ali esperando para saber o enredo, porque vocês não conhecem a história e eu vou estar contando, vocês vão estar surpresos ali, tipo, e aí o que será que aconteceu? Porque Deus sabe todas as coisas, Ele apenas quer nos ouvir, Ele apenas quer que nós verbalizamos a Ele o que estamos passando. Então, por isso que eu gosto muito e prefiro, quando eu tenho algum problema, conversar com Deus. Converso com Deus, falo com Ele, começo já falando para Ele: o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, o Senhor sabe o que eu preciso, e aí a conversa flui naturalmente. Como se fosse com um amigo. As pessoas pensam que orar tem que ser algo bonito, tem que ser algo que a gente já sabe o que vai falar, quando na verdade a oração é uma conversa sincera com Deus, onde a gente expõe os nossos maiores defeitos para alguém que já conhece e mesmo assim não nos abandona. Então, as pessoas ali murmuravam, né? Porque Jesus estava ali como pecador. Mas Jesus sabia disso. E o que isso nos mostra? Ele nos mostra que Jesus nos encontra onde estamos. Ele não espera a perfeição. Ele nos chama como somos. Como eu falei, às vezes a gente pensa que orar é fazer algo
bonito, fazer algo escrito, fazer algo repetitivo, né? Eu sou perfeito, eu vou falar com Jesus, eu vou falar com Deus, né? E vou pegar uma oração pronta. Não, orar, Jesus não quer nossa perfeição, Deus não quer nossa perfeição, até porque nós não somos perfeitos. Então, o que Ele quer é nossa sinceridade. Quando a gente for orar, quando a gente for conversar com Deus, que a gente fale para Ele exatamente o que a gente sente, porque Ele já sabe, o que a gente pensa, porque tudo Deus já sabe. Então a gente só precisa verbalizar isso. Aqui no livro Desejar de Todas as Nações, assim: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. E nessa história de hoje, nesse personagem de hoje, a gente viu isso. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, mas que foi transformado. Ele foi transformado. E aí acabou se aperfeiçoando nele o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Porque ele conseguiu o que ele queria. E na verdade ele conseguiu mais do que ele queria. Ele queria ver Jesus e ele acabou conhecendo realmente Jesus. Ele ganhou um bônus extra. Porque além de ver Jesus, Jesus chamou ele e conversou com ele. E aí a gente pode continuar aqui no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, aqui o caráter de Zaqueu já estava sendo moldado. Jesus já tinha entrado no coração de Zaqueu. Zaqueu já tinha permitido que Jesus tocasse e transformasse a sua vida. Já estava vendo uma transformação na vida de Zaqueu, porque ele falou para Jesus: eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E ele era um homem muito rico. E reconhecendo já o seu erro, ele falou: se eu extorqui alguém, se eu fraudei alguém, se eu roubei alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais. Então, a gente tem como um parâmetro aqui em Mateus, não sei até lá. Mateus, no capítulo 19, lá no versículo 20, a história do jovem rico lá, né? Que ele pergunta para Jesus assim, na conversa que ele tinha com Jesus, quando ele se apresentou para Jesus, ele diz assim: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então vejam como a gente pode balizar uma com a outra, né? Zaqueu também era um homem muito rico, e só queria conhecer Jesus. Ele foi em encontro de Jesus para conhecer Jesus. O jovem rico queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. E perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer. Jesus falou para ele: segue os mandamentos. E ele falou: mas isso eu já sei desde criança, desde pequeno. O que me falta ainda? Então vende seus bens. Vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí foi onde ele mostrou que ele queria conhecer Jesus. Ele queria o status de estar junto com Jesus, de estar junto com aquele homem que todas as pessoas conheciam, diferentemente de Zaqueu. Jesus não pediu para Zaqueu fazer o que ele fez, diferente do jovem rico. O jovem rico, Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Zaqueu não, falou: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
e se fraudei alguém, vou restituí-los 4 vezes mais. Porque Zaqueu estava transformado, o coração de Zaqueu estava transformado, e os nossos corações estão transformados. Nós também podemos dizer a Jesus que vamos ajudar o nosso próximo. Nós também vamos mostrar a Jesus que tudo que temos não é nosso, que é dele, que foi ele que nos concedeu. Nós também vamos mostrar a Jesus que o nosso coração está limpo, está preparado para subir com ele e herdar a vida eterna. Ou vamos fazer igual ao jovem rico, vamos mostrar para Jesus que aí já está mais difícil, né? Se eu tiver que me desfazer das minhas coisas, vai ficar meio complicado. Como é que eu vou ficar sem meu carro? Como é que eu vou ficar sem minha TV? Como é que eu vou ficar sem minha bicicleta, sem meu celular? Daí não vai dar, Jesus, me pede uma coisa mais fácil. Então essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se nós estamos indo pelo mesmo caminho que Zaqueu, ou se a gente está indo pelo mesmo caminho que o jovem rico. Aqui eu tenho uma outra passagem no livro Caminho a Cristo que fala assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida. Assim, ele se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Então, se a gente fizer como o Zaqueu fez, e aí já, pela primeira hora da manhã, a gente lembrar assim, a hora que a gente desperta, e a gente lembrar que a nossa primeira tarefa é conversar com Deus, é fazer a nossa devoção matinal, primeiro Deus na nossa vida. Cada dia a gente vai se moldando mais no caráter de Deus. Cada dia a gente vai se moldando mais no caráter de Deus. E aí, para finalizar aqui, lá no verso aqui. Aí vamos continuar aqui no verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Como eu falei, diferente do jovem rico, Zaqueu disse que ia fazer as coisas. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então olha só que legal, Zaqueu falou para Jesus que ia doar os seus bens, que ia restituir as pessoas. E aí Jesus se alegrou muito, porque ele falou que hoje houve salvação nesta casa. Imagina Jesus na nossa casa e antes de ir embora falar: hoje houve salvação nesta casa. Esta casa não era apenas para Zaqueu, era para Zaqueu e para sua família. Que bênção, que maravilha. E isso tudo apenas por uma coisa simples, um ato simples de Zaqueu, que foi apenas querer ver Jesus, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra preocupação, sem nada, apenas porque ele queria ver, ele queria se aproximar de Jesus, ele queria conhecer realmente Jesus. Diferente de muitas pessoas daquela época que elas queriam o que Jesus poderia oferecer, os milagres que Jesus poderia oferecer, as curas, as bênçãos e até mesmo matar sua fome. Então agora, para finalizar aqui, a gente tem que se perguntar mais uma vez: a gente quer ser como Zaqueu e a gente quer se aproximar com Jesus apenas pelo que Ele é, apenas para conhecer, apenas porque Deus é maravilhoso, ou a gente quer ser como o jovem rico
que a gente quer o que Deus pode nos oferecer, o status que Ele pode nos dar, as bênçãos que Ele pode nos dar, as coisas que Ele pode nos dar, a cura, os bens materiais, o dinheiro. Então, para a gente fazer essa reflexão hoje e todos os dias, eu convido a Isa para fazer um louvor para nós. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
como o próprio autor falou, nossa fé não pode estar firmada naquilo que Deus pode fazer. Nossa fé tem que estar firmada no que Ele é. A gente tem que amar, a gente tem que honrar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer ou o que Ele pode nos dar. Então que a gente saia hoje daqui lembrando sempre disso, que o mais importante na nossa vida é Deus. Vamos orar? Meu Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por ser tão maravilhoso. Mesmo que não mereçamos, Pai, o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado, Pai, por ser o nosso Deus, por estar sempre ao nosso lado, mesmo quando não merecemos, Deus. Que nós possamos lembrar todos os dias, Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. Que nós possamos sempre procurar a Ti, Pai, nos aproximar de Ti, porque realmente queremos estar junto com o Senhor, e não pelas coisas que o Senhor pode nos dar, ou pode fazer por nós, Pai. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui hoje, que o Senhor abençoe a família de cada um que está aqui hoje, e todos os pedidos de orações feitos aqui, meu Pai. Que o Senhor abençoe nosso retorno para casa e o restante da nossa semana. Que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.